Olá, prezados amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Lamonier, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, né? A teoria econômica quântica. E pela teoria econômica quântica eu provei a praxeologia de Ludwig von Mises, né? Que é indução matemática. Então vocês precisam olhar aqui no YouTube, digita Leverson Costa, que eu já postei alguns vídeos aqui sobre essa prova matemática, que é a praxeologia de Ludwig von Mises é indução matemática. Mas também eu percebi que a praxeologia de Ludwig von Mises era um problema em aberto da economia. E por isso que eu vou provar a praxeologia como uma indução matemática. E também vai confirmar o que Ludwig von Mises falava. Os economistas austríacos também afirmavam que pela praxeologia você é capaz de encontrar leis fundamentais de economia. Isso é verdade. Então o que eu posso dizer é que a praxeologia ela mostrou ao mundo, quando eu provo a praxeologia, ela mostrou ao mundo como de fato a economia funciona. Então, para vocês entenderem essa minha fala, vocês precisam ver alguns vídeos que eu já postei aqui no YouTube, né, que eu falo, o conhecimento ele está no homem, ele não está na universidade. Então aqui são obras originais, não existe na literatura econômica essas minhas provas aqui, mas eu estou deixando no YouTube. Portanto, eu falo assim sem medo que provando a praxeologia de Ludwig von Mises, ela derrubou todo o sistema econômico, todo o sistema financeiro mundial atual construído pelos Estados Unidos da América e essa família Rothschild. Ele derrubou todo o sistema, que ele mostrou que a ordem do entendimento de economia está invertido. Por exemplo, ele fala que, olhando nesse gráfico aqui, que é a própria praxeologia de Ludwig von Mises, a ação humana, ele está provando que o limite econômico ele é estreito, entre 2 e 6 centímetros, e na verdade essa região entre 2 e 6 centímetros é a região de maior desvalorização da moeda, onde a moeda é mais desvalorizada, só para você ter uma ideia. Baixa inflação e alta taxa de juro é a região onde a moeda é mais desvalorizada. Eu usei essa equação de Heisenberg aqui, você vê que essa equação de Heisenberg é a mesma equação desse gráfico, que é da força elétrica e força gravitacional, para encontrar o espectro econômico, que é de 2 e 6, entre 2 e 6%. Tá? Então, é uma coisa poderosa. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é a razão. Eu consegui encontrar a razão fundamental entre oferta e demanda, que eles chamam do excedente econômico, mas esse excedente econômico, existe um mínimo desse excedente econômico entre oferta e demanda. Então eu encontrei isso a partir dessa simbologia aqui, ó, dessa pirâmide. Essa pirâmide ela é uma representação matemática. Eu já coloquei em vídeos aqui no YouTube como eu cheguei nessa pirâmide, que ela é uma representação matemática. E ela é essa sequência aqui, 1, 3, 5 e 7. Ou seja, ela é a própria praxeologia. Essa sequência aqui é a própria praxeologia, que é essa indução matemática aqui, tá bom? Então, para vocês entenderem esse vídeo, vocês precisam ver outros vídeos que eu já postei aqui. E essa sequência 1, 3, 5, 7, que é indução matemática, é essa simbologia, e portanto esse gráfico aqui, tá vendo? Entre 2 e 6%, ele é essa proporção de Galileu. Para esse gráfico, para essa geometria que você está vendo desse gráfico. Daqui é a alma da economia, isso aqui é o santo grau da economia. Então, por essa simbologia, essa representação matemática, que é forma de representar o número. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, foi olhando para esse septenário lá, a gente chama de septenário. Então, são três formas de você representar o número 6. São três formas de você representar o número 7. 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. Então, essa lógica eu fui e comecei a representar os números aqui. Então, você precisa olhar na diagonal dessa pirâmide aqui, tá? Na diagonal. Então, aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 4, aqui é menos 4 e aqui é 5. Mas só que são números, tá? Então, por exemplo, aqui é o 2. O número 2 ele só tem uma forma de representar o número 2, que é 1 mais 1. Esse daqui é o número 3, só tem uma forma de representar o número 3, que é 2 mais 1.
Agora esse 2 aqui tem duas formas de representar o número 4, que é 3 mais 1 e 2 mais 2, e assim por diante. Então, mas tem um vídeo aqui no YouTube que eu provo como eu cheguei nesta simbologia, nessa representação matemática, que no final ela é uma proporção de Galileu. E essa proporção de Galileu está aqui no centro desse gráfico, que é indução matemática. Toda economia ela é proporção de Galileu, ela é corpo em queda livre. Então vocês precisam ver vídeos anteriores que eu já postei aqui no YouTube. Leverson Costa, certo? Então são obras originais, não existe na literatura econômica. Então como que eu cheguei nessa razão oferta e demanda, razão 3:1 aqui? Então eu encontrei essa razão oferta e demanda 3:1, é a razão fundamental. Então, o que eu vou chamar aqui de efeito de primeira ordem, né? Então, você tem esse gráfico aqui, né, do equilíbrio oferta e demanda. Então, você tem, e aqui você tem a oferta e aqui você tem a demanda, né? Esse gráfico clássico lá da economia. Então, o eixo Y é o preço e o eixo X é a quantidade, o número de quantidade, certo? Então, eu encontrei essa oferta 3:1, essa razão oferta-demanda, que é uma razão 3:1, que é a razão fundamental. Como que eu encontrei essa razão 3:1? Fazendo a bissetriz nesse gráfico aqui, nessa simbologia, traçando a bissetriz nessa representação matemática. Essa bissetriz aqui, essa outra bissetriz, essa outra bissetriz. Portanto, eu tenho, nesse ponto aqui, eu tenho daqui para cima 1/4 e daqui para baixo 3/4. Portanto, eu tenho uma razão 3:1, né? Então, deixa eu só passar aqui para frente, né, pessoal, aqui. Então, eu me chamo o Leverson, né, Farias Lamounier Costa, eu sou PhD em Física, então a teoria econômica quântica provou a praxeologia de Ludovic von Mises. Quântica por quê? Quântica vem de quantidade, economia é quantidade, mas também quântica porque eu trago conceitos de física quântica e de física clássica para compreender a economia. E eu consegui reduzir toda a economia a fenômeno físico. Então, o que eu estou mostrando para vocês, aqui que eu quero provar para vocês, é essa razão 3:1, essa razão 3:1. Então, como que eu encontrei essa razão? A partir, olhando nessa simbologia. Deixa eu vir para cá. Então, eu encontrei essa razão traçando aqui a bissetriz, essa bissetriz, essa bissetriz e essa bissetriz. E, portanto, quando você faz isso daí, você tem aqui 1/4, nesse ponto aqui é o ponto. Você tem 1/4 e 3/4, traçando a bissetriz. Portanto, você chega nessa razão 1/4 igual a 3/4, você tem uma razão oferta e demanda 3:1. Agora, isso aqui que é interessante para vocês compreender, isso aqui que é interessante, como que você entende por que essa razão 3:1? Ela tem que ser assim. Então essa razão oferta-demanda, 3 ofertas para uma demanda, ela é o efeito de primeira ordem. Pensa lá na expansão em série de Taylor. O primeiro termo ele é o efeito mais forte, o segundo termo é o menos forte da série de Taylor, e assim sucessivamente. Então o primeiro termo da série de Taylor é como que você vai ver que o primeiro efeito, o efeito de primeira ordem é 3:1. Ela precisa, aqui nesse caso, você precisa ter de fato, o primeiro efeito é uma razão de 3:1. Você precisa ter isso, porque é a partir dessa razão de 3:1, de 3 ofertas para uma demanda, que você vai para o ponto de equilíbrio, ou equilíbrio competitivo, ou equilíbrio de mercado. Porque quando você pensa em equilíbrio de mercado, ou equilíbrio competitivo, você lembra, você vai imaginar que uma coisa é igual a outra, um lado é igual ao outro, ou seja, a oferta é igual à demanda. Como você vê na economia, esse ponto que é o ponto de equilíbrio competitivo, o equilíbrio de mercado, então você imagina ele que a mesma quantidade de oferta é igual à mesma quantidade de demanda. E por isso que você vai ter esse ponto 2:2. Aí você tem essa razão, você vai chegar nessa razão, 2 ofertas para 2 demandas. Aí você tem um ponto de equilíbrio. Só que esse ponto de equilíbrio competitivo, ou equilíbrio de mercado, ele é um efeito de segunda ordem. Ele é derivado dessa razão 3:1. Entendeu? E ele deve ser assim. O mercado ele precisa ter mais oferta no mercado do que demanda. Entendeu?
Esse é o caminho natural, não vou entrar em detalhe. Pense aí, você precisa de mais oferta do que demanda. E aí tem toda aquela análise que tem nesse gráfico aqui de oferta e demanda, certo? Então, só que você vai entender o seguinte, por quê? Quando você tem 3 ofertas, tá aqui 3 ofertas e uma demanda, tá vendo? Ó, aqui é uma demanda e aqui é 3 ofertas. Então o que faz? O 3 vai para 2, então o 3 desce para 2 e o 1 vai para 2. Então ele faz isso, ele faz esse movimento. Que aí ele vai para a posição de equilíbrio, o equilíbrio competitivo, o equilíbrio de mercado. Então, essa é a razão fundamental de oferta e demanda. Então você tem que ter no mínimo, 3 ofertas para uma demanda. Que aí, esse mínimo ele vai para a posição de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, o equilíbrio competitivo, que é 2 para 2. Então, como aqui, tá vendo? Você cruza você faz esse movimento, deixa eu vir para cá novamente. Então você olha aqui, tá vendo? Nesse ponto, o P3. Então o P3, o preço, por isso que você tem um preço maior, nesse caso aqui, né? Então você vai ter um preço maior, né? Então você tem essa razão, o 3 vai para 2 e o 1 vai para 2, e portanto ele vai para a posição de equilíbrio. Então você pode entender essa razão 3 para 1 de várias formas. Se você tem mais oferta do que demanda, o que acontece com o preço? O preço diminui, porque você está ofertando muito, mas a demanda é menor. Então você fala, então o preço ele é menor, você vai pensar assim. Mas enfim, o que você pode dizer é que é a questão da lei da oferta, né? A lei da oferta que fala, quanto maiores os preços, maior será a quantidade ofertada. Então é por isso que está o P3 aqui, é de baixo para cima, né? Quando você lembra do eixo Y, esse aqui é 1, 2, 3, 4, e ele vai subindo de baixo para cima, a quantidade. Mas é a lei da oferta, quanto maior é o preço, ou seja, quanto maior é o preço, maior será a quantidade ofertada. Justamente o preço grande, a oferta aqui, 3. Então, a lei da oferta, essa razão fundamental, oferta e demanda, ela é uma razão 3 para 1. Então ela precisa ser 3 para 1 para ela caminhar para o ponto de equilíbrio, que é 2 para 2. Esse gráfico é que a gente vê na literatura da economia, entendeu? Então ele tem que ser 3 para 1. Para ele caminhar para o ponto de equilíbrio, para esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, que é 2 para 2. Então imagine se essa razão fosse 2 para 1. Então vamos pensar, Leverson, 2 ofertas para uma demanda. Ela nunca chegaria nesse ponto de equilíbrio. Ela nunca iria chegar nesse ponto de equilíbrio. Por quê? Porque, vamos supor que aqui é 2 e aqui é 1. O 2 vai para 1 e o 1 vai para 2. Então é como que esse 2 ele vai para 1, e esse 1 vai para 2. Então ele nunca estaria nesse ponto de equilíbrio, que você vai pensar equilíbrio como simetria. Um lado é igual ao outro. O número de oferta é igual ao número de demanda. Essa é a lógica que a gente tem na nossa cabeça de ponto de equilíbrio. Uma coisa é igual à outra. Então, novamente, por isso que essa razão, 3 ofertas para uma demanda, é a razão fundamental. É a proporção fundamental oferta-demanda. É o mínimo, ela tem que ser 3 ofertas para uma demanda. Porque o 3 vai para 2 e o 1 vai para 2. E, portanto, ela chega de fato nesse ponto de equilíbrio, do equilíbrio de mercado, onde o preço é igual à quantidade, onde a oferta é igual à demanda. Vamos pensar assim. Se fosse oferta, vamos supor, 2 para 1. Se fosse 2 para 1, a oferta, o 2 ia para o 1 e o 1 da demanda ia para 2. Ou seja, eles nunca chegariam ao ponto de equilíbrio, ao equilíbrio competitivo, ao equilíbrio de mercado. Então, como eu cheguei nessa razão fundamental dessa proporção oferta e demanda? Justamente olhando nessa simbologia, nessa representação matemática aqui. Isso aqui é uma representação matemática. Eu cheguei nessa representação matemática percebendo a quantidade de formas de você representar um número. Então, o número 7 você representa 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. Então, dentro dessa lógica, você lê os números aqui, ó.
Aqui, ó. Assim, ó. Então aqui começa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? É dessa forma que você vai ler. Então isso é uma representação matemática. E ela segue uma proporção de Galileu, 1, 3, 5, 7. Ou seja, é a própria indução matemática, é a própria prova da praxeologia de Ludwig van Mises. E essa simbologia ela está aqui no centro desse gráfico. Porque ela aparece aqui de fato, quando você coloca x ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Quando x é igual a 1, 2, 3, 4, x ao quadrado é 1, 4, 9, 16. Então você vai ver 1, 4, 9, 16, ela representa o quê? Uma proporção de Galileu. Então essa simbologia, ela está nesse gráfico, está dentro dessa equação, e foi traçando essas bissetrizes, aqui, aqui e aqui. E aí eu encontrei nesse ponto aqui, você tem 1/4 e aqui 3/4. Você iguala 1/4 igual a 3/4, você tem uma razão 3/1. Então a razão fundamental, oferta e demanda, que ele chama do excedente econômico. Então o excedente econômico fundamental, ele é uma razão 3 oferta para uma demanda, para ir para o ponto de fato equilíbrio 2/2. Entendeu? Então isso é também uma contribuição original para a economia. Essa razão, essa proporção 3/1 oferta, 3 ofertas para uma demanda, ela não existe na literatura econômica. Então você está vendo o poder da pirâmide. Pensa da pirâmide do Egito, ela é uma representação matemática mesmo. Entendeu? Ela é uma representação matemática, isso aí, uma coisa poderosa. Isso aqui, a teoria econômica quântica, gente, ela é uma obra ibérica, ela nasce no Brasil, no estado de Goiás, ela é uma potência, entendeu? Ela explica de fato todos os fundamentos de economia. Então, eu não tenho medo de afirmar, quando a Ludwig van Mises e a Escola Austríaca de Economia afirma que pela praxeologia, que é a ação humana, que é esse gráfico de atração e repulsão econômica, ela é capaz de encontrar leis fundamentais da economia, eles estão corretos, é o que eu estou mostrando. Essa razão, 3 ofertas para uma demanda, é uma razão fundamental, é uma lei fundamental da economia, é a lei da oferta, entendeu? Então, é muito poderosa essa prova, gente, é uma obra-prima da economia. Eu falo assim, eu já afirmei várias vezes que o marco zero da economia, como a economia de fato funciona, ela está nascendo no estado de Goiás, Goiânia no estado de Goiás. Então, na verdade, a praxeologia de Ludwig van Mises, que foi provada pela teoria econômica quântica, ela está mostrando para o mundo como de fato a economia funciona. Como de fato a economia funciona. Então, eu falo sem medo de errar. A lógica econômica do entendimento das questões fundamentais da economia, ela está errada. Por exemplo, a inflação. Entendeu? Então, na verdade, a maior desvalorização da moeda, ela existe em baixa inflação e alta taxa de juros. Então, quando você chega em alta inflação, a moeda já não tem mais, ela não está mais desvalorizada em alta inflação, olhando desse gráfico. E o próprio discurso do criador de metas de inflação, Sérgio Verlang, ela confirma isso. Sérgio Verlang lá e Arminio Fraga. Eles confirmam o que esse gráfico está mostrando. Então tem que saber ler esse gráfico. É pura dialética, isso aí é ação humana, é concordância verbal. A ação humana é concordância verbal. Então que coisa linda, né? Então realmente a praxeologia de Ludwig van Mises, tudo isso aqui é praxeologia de Ludwig van Mises, você pode, eu afirmo sem medo de ser feliz, sem hesitar um minuto, ela realmente está revelando para o mundo as leis, os fundamentos de economia. Então não existia na economia a lei, essa razão, essa proporção oferta e demanda, que é a proporção fundamental, que é a proporção 3/1, para depois você ir para o ponto de equilíbrio 2/2. Então essa oferta, essa razão 3/1 é o que eu chamo de efeito de primeira ordem, e o ponto de equilíbrio ele é o efeito de segunda ordem, entendeu? Porque, na verdade, a economia sempre é difícil você colocar a economia no ponto de equilíbrio. Então, enfim, aí vocês podem refletir sobre essa razão 3/1, você tem mais oferta do que demanda, aí o preço está lá embaixo, enfim,
Você fala que isso também cai numa recessão econômica, porque está tendo mais oferta do que demanda, você tem, entre aspas, recessão econômica, mas essa própria razão 3 para 1, ela confirma também o comportamento natural da economia, que o limite econômico ele é estreito. Como o limite econômico é estreito, é da natureza da economia, entre aspas, ela viver em recessão. Portanto, ela também confirma essa proporção de 3 ofertas para uma demanda, ou seja, está tendo mais oferta em uma demanda e o preço está equilibrado, o preço está baixo. Por quê? Quando a gente pensa de baixa inflação, é como que o preço está lá embaixo, o preço está estável, enfim. Então, gente, é uma outra coisa. Eu falo, o marco zero do pensamento econômico, ele está nascendo no Brasil, no estado de Goiás, Goiânia. A teoria econômica quântica, quando ela prova a praxeologia de Ludovico Mises, ela derrubou todo o sistema financeiro atual. Então eu falo assim, sem medo. Você vai dizer que toda a história humana, o entendimento mais fundamental de economia, toda a história humana, do pensamento econômico, a gente pode dizer assim, sem medo de errar. Estava errado. Estava errado. Um entendimento onde está a inflação, onde está a desvalorização da moeda, entendeu? Então, na verdade, a desvalorização da moeda está justamente em alta inflação, baixa inflação, alta taxa de juros. Onde tem menos, quanto menor é a inflação, mais desvalorizada é a moeda. Mas é a oferta que induz tudo. Então a própria oferta, ela induz a ação humana, então está dentro da própria oferta, está na própria ação do comércio ofertar produtos, a própria indução matemática, tudo isso aqui. Então essa ação, quando o comércio ele tem uma ação de ofertar produtos, a matemática por trás de tudo isso, que vai induzir a ação humana de atração e repulsão econômica, é isso aqui que você está vendo, esse quadro que você está vendo. É isso daí. Entendeu? Então, as bases da economia elas foram reveladas. Olha que coisa linda, né? Então, o que eu disse? Eu estou mostrando para vocês a razão fundamental, oferta e demanda. A proporção é 3 para 1. É o efeito de primeira ordem. Depois ele vai para 2 para 2, para ir para o ponto de equilíbrio. Então ele sai desse ponto para ir para o ponto de equilíbrio. Preço alto, para depois ele ir para o ponto de equilíbrio. Tá? É a lei da oferta. Então a proporção fundamental da lei da oferta é justamente a razão 3 para 1. Quanto maiores os preços, maior será a quantidade ofertada. Beleza, aqui ó. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. 3. Entendeu? E por isso que, como o preço é alto, a demanda ela é pequena aqui, né? Porque a demanda, né, tá aqui. Como o preço é alto, a demanda é pequena e a oferta é maior. É o que o gráfico está mostrando. Né? Então, vocês economistas, analisem essa razão 3 para 1. Fiquem à vontade para analisar essa razão 3 para 1. Né? Olha que coisa linda. Maior oferta, por isso que eles falam, a lei da oferta, quanto maior o preço, beleza, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Beleza, maior o preço, maior a quantidade ofertada, mas a demanda é menor. Mas aí você pode analisar de outra forma. Beleza, tem mais oferta do que demanda, significa que a economia também vive em recessão, vamos dizer assim. Enfim, fique à vontade para analisar. Tá bom? Que eu faço vídeos curtos aqui, eu busco não aprofundar muito, mas só mostrar para vocês as coisas, a matemática envolvida. Entendeu? Então isso daqui prova toda aquela... como a escola neoclássica percebe essa razão, a escola neoclássica, o keynesiano, né? As curvas lá, Keynes também, enfim. Coisa linda, né? Olha aí. Isso daí... eu fico apaixonado, entendeu, pessoal? Sinceramente, eu fico apaixonado por isso. É ou não é bonito? Olha que estética bonita. Valeu, pessoal. Obrigado.